Retomando o conteúdo da aula passada sobre oração subordinada substantiva subordinada substantiva. Nós trabalhamos a subordinada subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. Só relembrando que a objetiva indireta, ela tem a ligação do seu elemento e importante a gente não se esquecer que ela tem a preposição. E é claro, eu tenho que observar a função dessa oração subordinada. Logo, objeto indireto. O ponto aqui é observar o que vem antes dessa preposição, desse elemento, tá? Se vai ser um verbo, vai ser um objeto indireto. Agora, se for um nome, aí eu já vou ter um complemento nominal. Por isso que eu estou fazendo essa retomada. Observa esse exemplo. Gostaria de lembrá-los de que estarei ausente. Gostaria de lembrá-los de que estarei ausente. De que estarei ausente é a minha oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Por que que é objetiva? Porque ao lado desse de que eu tenho um verbo, lembrá-los. Verbo. É importante observar. Verbo. Então, eu estou respondendo. Gostaria de lembrá-los do que. De que estarei ausente. Então, essa minha resposta é a minha subordinada. De que, certo? Então, vai ser objetiva indireta. Tudo bem. Eu sei que tem o de, eu sei que vai ser objetiva indireta. Porque está completando o sentido do verbo. Mas eu preciso falar sim, porque vocês vão ver agora a completiva nominal, que também vai aparecer como a preposição. Só que antes dessa preposição, eu não vou ter o verbo. Eu vou ter sim um nome. Eu vou ter um substantivo abstrato, ou eu vou ter um adjetivo, ou eu vou ter um advérbio, tá? Portanto, essa oração subordinada substantiva completiva nominal, ela vai complementar o sentido de um nome e não mais de um verbo. Eu vou ter a minha oração principal e eu vou ter a minha oração subordinada. Na minha oração subordinada, tem que ter a preposição, certo? Senão, não vai ter completiva nominal. Toda completiva nominal e toda objetiva indireta tem que ter a preposição. Como eu diferencio uma da outra? Observando o que vem antes da preposição. Se antes da preposição vier um verbo, eu vou ter uma objetiva indireta. Se antes da preposição vier um nome, um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato, né? Aí eu já vou ter uma completiva nominal. Olha aqui os exemplos. Tenho dúvidas, aí eu faço aquela pergunta. Tenho dúvidas do quê? De que ele vai completar a prova. Já estou apto para que me faça perguntas. Já estou apto para quê? Para que me faça as perguntas. Estamos longe do que seria o ideal. Aí a pergunta, estamos longe do quê? Né? Então, sempre eu vou ter essa pergunta para o objeto, para a objetiva indireta. Por isso, sempre vai ter essa duvidazinha lá na completiva nominal, tá? Agora, a gente tem que observar a preposição e olhar ao lado dela. Tenho dúvidas de que ele vai completar a prova. Esse de que ele vai completar a prova é a minha subordinada. Tenho o quê? Né? É a minha subordinada. Tenho de. Então, de que. Aí eu vou ter que me perguntar, será que é objetiva ou será que é completiva? Olha antes do de. Antes do de, eu tenho a palavra dúvidas. Dúvidas é um substantivo abstrato, né? É um nome. Então, se eu observar e notar que é um nome, então ela vai ser logo de cara completiva nominal, tá? Agora, se tivesse tenho de que, tenho necessidade. Também necessidade é um substantivo abstrato. Necessidade, aí eu teria uma completiva nominal.
Agora, se eu colocasse é necessário de que, né? Então, a gente vai poder identificar o que é o que. No meu segundo exemplo, já estou apto para que me faça as perguntas. Para que me faça as perguntas é a minha subordinada. Para é uma preposição, né? Olha antes. Antes eu tenho um adjetivo. Já estou apto. Se eu tenho um adjetivo, eu não tenho um verbo, logo completiva nominal. Estamos longe do que seria o ideal. Do que seria o ideal é a minha completiva nominal, porque observa ao lado a palavra longe. Longe é um advérbio, né? Se eu tenho um advérbio, logo completiva nominal. Prosseguindo. Agora a minha mais fácil, que é a minha predicativa, né? A predicativa, ela vai ter função do quê? De predicativo do sujeito, não de predicativo do objeto, tá? Então, eu vou observar sempre as características relevantes em relação ao sujeito da minha oração principal. Então, eu sei que o predicativo é o termo que vai complementar o sujeito dessa oração. Eu vou atribuir a esse sujeito uma qualidade, algum tipo de característica. E, logicamente, vai ser acompanhado por algum verbo de ligação. Por isso que eu falei para vocês observar aquele deslocamento do verbo é da minha subjetiva, lá da primeira aula, tá? Sempre eu vou ter esse verbo de ligação ali, para me indicar um estado desse meu sujeito. Então, é fácil identificar. Ó, o bom é que a festa será amanhã. É um verbo de ligação. A verdade era de que tínhamos razão. Era é verbo de ligação. Ó, eu tenho aqui o verbo ser, né? Tanto em um como no outro exemplo eu tenho o verbo ser, ok? Então, tá vendo, gente? No meu primeiro exemplo lá eu coloquei é necessário, é proibido. Quando a minha oração começar com o verbo é, eu vou ter uma subjetiva. Mas, se esse verbo é se desloca da minha primeira oração principal lá no meio, que é para ligar uma oração à outra, aí eu já vou ter uma predicativa. Ó, eu vou ter sujeito, o bom. Eu vou ter sujeito, eu vou ter verbo de ligação e eu vou ter a minha oração subordinada. Ó, que a festa será amanhã. A minha oração subordinada é predicativa. Por que eu sei que é predicativa? Porque antes do que, eu vou ter um verbo de ligação. Verifica isso. Eu vou ter um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar. Mas cuidado com esse verbo andar aí, que eu já expliquei para vocês como funciona. A professora anda muito triste ou anda meio triste, está indicando um estado. Beleza, verbo de ligação. Agora, se eu disser a professora anda muito rápido, aí eu já vou indicar o quê? Uma ação. Então, toma cuidado com esse verbo aí, tá? Então, eu tenho aqui o bom sujeito, é verbo de ligação, que a festa será amanhã é a minha oração subordinada substantiva predicativa. A verdade era que nós tínhamos razão. Que nós tínhamos razão é a minha subordinada predicativa no caso, tá? Porque eu tenho sujeito, a verdade, eu tenho o verbo de ligação, era, e eu tenho a minha oração subordinada substantiva predicativa, que nós tínhamos razão, ok? Aí eu tenho a minha apositiva, que também é fácil de identificar. É só observar quem, os dois pontos. Onde tiver esses dois pontos, ele vai ter função de aposto. Vai servir para quê? Para que serve esse aposto? Para explicar melhor, para especificar, para enumerar na verdade. Melhor o quê? Um termo que eu estou dizendo anteriormente. Por isso que geralmente essa oração subordinada
apositiva, ela é ligada pelos 2 pontos, né? Então, sempre que vier depois dos 2 pontos, vai ser a minha apositiva. Fácil. Olha o exemplo. Fez-lhe um pedido. Qual foi esse pedido que ele fez? Que nunca mais fugisse. Eu tinha um sonho. Qual que era esse sonho? Que pudesse cursar uma faculdade. Então, eu tenho aqui 2 exemplos. Tanto um como o outro tem ligação pelo 2 pontos, certo? Tendo 2 pontos, eu já sei que é a minha apositiva, tá certo? E é apenas isso. Então, só para retomar, na minha primeira aula, subjetiva, eu tenho que observar quem? Sujeito. O meu sujeito vai estar na segunda oração, isto é, na minha oração subordinada. Dica: na minha oração principal, sempre eu vou ter um verbo de ligação iniciando. Nunca tenho sujeito na minha oração principal, na subjetiva. Subordinada, objetiva, direta. Eu sempre tenho que observar o meu verbo. Ao lado do verbo vai vir a minha oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Porque vai ter função de objeto direto, não tem preposição. Ao lado desse elemento que e se, sempre vai ter um verbo. Da mesma forma, é objetiva e indireta. Sempre tem a ligação com esse elemento. E, obviamente, vai completar o verbo, mas vai ter lá uma preposição. Cuidado, não misture objetiva indireta com completiva nominal. Como diferenciar? Olha aqui nesses exemplos. Necessito de que você viaje novamente. De que você viaje novamente é a minha subordinada. Olha antes, de que. Eu tenho a palavra necessito. Necessito é verbo. Se é verbo, objetiva indireta. Tenho medo de que ela não viaje novamente. De que ela não viaje novamente, oração subordinada. Olha antes. Medo. Medo é um substantivo abstrato. Não é verbo. Então, se é substantivo, completiva nominal. Essa é a melhor maneira de encontrar a diferença. Substantiva predicativa. O meu é da minha subjetiva, que começa, ele vai estar no meio. Então, eu vou ter sujeito, verbo de ligação, aí eu vou ter a minha oração subordinada predicativa, que vai dar característica, qualidade ao meu sujeito, que está lá na oração principal. Por fim, a apositiva vai ter função de aposto e é só observar os meus 2 pontos. Esse era o meu receio. Qual que era o seu receio? Que ela não viajasse outra vez. Então, eu tenho os 2 pontos, eu sei que é apositiva e fica fácil de identificar, ok? Esta é a nossa segunda e última aula explicativa do conteúdo oração subordinada substantiva.